Então vamos fazer o seguinte, vamos começar por um que é citado por Paulo lá em Filipenses capítulo 4, versículo 3. Eu disse 13, mas é 4:3, tá? Quando ele cita Clemente. Ele diz assim: a ti, fiel companheiro, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Nós temos alguns textos que são atribuídos a Clemente, alguns não há uma exatidão se são mesmo cartas dele ou não, mas pelo estilo, pela doutrina, pela teologia, parece ser. Então as pessoas atribuem a Clemente, mesmo aquelas que eles não têm certeza. Algumas eles dizem que é, como 1 Coríntios, todos dizem que é inegável e irrefutável a ideia de que seja de Clemente, mas as outras, inclusive a própria segunda carta de Clemente aos Coríntios, as pessoas duvidam se realmente é dele ou não. Mas pelo linguajar, pela doutrina, como é semelhante, eles atribuem a Clemente. Então vamos ler algumas citações de Clemente de Roma, suposto companheiro de Paulo, e o que é que ele tem para dizer sobre o livre-arbítrio, tá? Na sua carta chamada Reconhecimentos de Clemente de Roma, eu acho que fica assim em português, no capítulo 9.30, ele diz: uma vez que Deus é justo e que ele mesmo foi quem fez a natureza humana, como ele mesmo poderia colocar o Gênesis contra a gente, que deveria nos compelir a pecar para que depois Deus viesse nos punir quando nós pecamos. Ou seja, como é que Deus faria conosco uma coisa dessa e depois ele vem nos punir porque a gente fez o que Deus fez a gente fazer, né? Aí ele continua: é certo que Deus não pune o pecador por nenhuma outra razão, quer na vida presente como na que há de vir, a não ser pelo fato de que ele sabe que o pecador é capaz de vencer, mas foi negligente em alcançar a vitória. É Pelagiano! Não, Pelagiano nem existia ainda. Pelágio não estava nem vivo. Isso aqui é Clemente de Roma, companheiro de Paulo, tá? E aí continua. Ele diz: mas nós que aprendemos a razão por trás deste mistério. Ele estava falando sobre a tentativa de adivinhação por parte de alguns astrólogos, usando os movimentos dos corpos celestes. Aí ele diz porque às vezes eles acertavam e porque às vezes eles erravam. Aí ele comenta: mas nós que aprendemos a razão por trás deste mistério, sabemos a causa, pois possuidores de liberdade de vontade, algumas vezes nos opomos aos nossos desejos e outras vezes cedemos a eles. Portanto, essa questão das ações humanas é sempre incerta, pois depende do livre-arbítrio. É a expressão que ele usa. Livre-arbítrio. Depende do livre-arbítrio. Mas você vai dizer o seguinte: primeiramente, Deus deveria nos ter feito de forma a que não pensássemos em todas essas coisas. Você que diz isso não sabe o que é o livre-arbítrio. Isso é Clemente. Você que diz isso não sabe o que é o livre-arbítrio. E como é possível ser realmente bom. Porque aquele que faz o bem por sua própria escolha, esse é bom de fato. Mas o que faz o bem por causa de outro, debaixo de uma força, de uma imposição superior, então ele não é bom. Não é bom de fato, porque ele não está sendo o que é por sua própria escolha. Portanto, uma vez que a liberdade de cada um constitui o verdadeiro bem e mostra o verdadeiro mal, Deus planejou que a amizade ou a hostilidade existisse em cada homem de acordo com a ocasião. Contudo, alguém vai dizer o seguinte: tudo o que nós pensamos é Deus que nos faz pensar. Interpretação gnóstica, que virou interpretação calvinista, interpretação equivocada de Filipenses capítulo 2:13, que diz que Deus opera em nós tanto o querer, né, como o efetuar. Aí ele diz: cale-se! Por que você blasfema ainda mais dizendo uma coisa dessas? Pois se estivéssemos debaixo da influência de Deus em tudo o que pensamos, como você diz, isso significaria que Deus é a causa das fornicações, das luxúrias, as avarezas e todas as blasfêmias. Encerrem essa maledicência, vocês que deveriam bendizer a Deus e render-lhe toda a honra. Já que eu toquei aqui no assunto de Filipenses 2:13, vale a pena a gente abrir um parênteses para citar o que Orígenes tinha a dizer a respeito desse mesmo assunto. A gente está dentro aqui de Clemente de Roma, mas porque ele menciona essa interpretação errada dos gnósticos de Filipenses 2:13, vale a pena a gente citar o que Orígenes vai dizer no livro Tratado sobre os Princípios. Esse livro, inclusive, foi publicado em português pela editora Paulus, aquela editora católica, aquela série de livros verdinhos, tipo esse aqui, tá? Então é nesse livro que está essa citação. Orígenes, que escreveu esse livro especificamente para combater os gnósticos, no livro 3, que é só sobre livre-arbítrio, ele diz assim: em seguida vem o que o pessoal costuma dizer: o querer e o agir vem de Deus. Isso eram os gnósticos que diziam, que ele está combatendo. A interpretação errada de Filipenses 2:13. Dizem alguns: se o querer vem de Deus e o agir vem de Deus, mesmo que desejemos o mal e se agimos mal, isso vem de Deus para nós. E se é assim, não somos senhores de nós mesmos. De igual modo,
quando queremos os melhores bens e quando agimos bem, não somos nós que executamos essas ações louváveis, mas como é de Deus que vem o querer e o efetuar, embora pareça que nós o fazíamos, na verdade foi Deus quem nos concedeu fazê-lo assim. Assim, até nisso, na vontade e nas ações, não temos autonomia. Gnósticos falando isso, que é o que Orígenes está escrevendo para combater. Aí ele vai falar: a isso é preciso dizer que a palavra do apóstolo não diz que o querer mal vem de Deus ou que o querer bem vem de Deus. E também não diz para fazer o bem ou para fazer o mal, mas ele fala sobre o querer no sentido geral e o agir no sentido geral, tal como é de Deus que nós temos a nossa natureza de seres vivos e de homens, assim como o querer em geral, como acabei de dizer, e o fato genérico de agir ou se mover. Porque somos vivos, temos a faculdade de nos mover e, por exemplo, de agitar tais membros, mãos ou pés. Não está aí, por exemplo, uma razão para dizer que temos de Deus o caráter específico das nossas ações, como, por exemplo, de agitar um membro para bater, para matar, para roubar os bens alheios. Trata-se somente do seu caráter genérico, de termos a capacidade de nos mover que nós recebemos de Deus. Não é que utilizamos essa faculdade para o pior ou para o melhor. Assim, nós recebemos de Deus o agir como seres vivos e do Criador o querer. Mas somos nós que nos servimos do querer e de modo semelhante do agir para o melhor ou para o pior. Ele está dizendo o seguinte: essa interpretação gnóstica, determinista, dizendo que Deus é quem efetua em nós o querer e o realizar, é errado. O que o apóstolo está dizendo é que querer as coisas e fazer as coisas é uma propriedade humana, que foi Deus quem nos deu. Deus nos concedeu a capacidade de querer e a capacidade de fazer. É isso que vem de Deus, e não a ação para fazer o bem ou para fazer o mal. É isso que Orígenes está explicando aqui, tá? Inclusive, eu parafraseei o que Paulo vai dizer aqui em Timóteo 2, 12 e 13, para demonstrar que essa interpretação determinista, que foi inventada pelos gnósticos e assimilada pelos calvinistas, é totalmente equivocada. Porque se você lembra bem, no versículo 12, Paulo está falando para que eles façam a sua parte, para que eles sejam obedientes. Como ele poderia estar falando sobre a responsabilidade individual, se no versículo seguinte ele vai dizer que o querer e o fazer é Deus que determina? É claro que não significa isso. Então, de forma parafraseada, na minha versão, eu coloquei assim: meus amados, vocês, isso é Paulo, Efésios 2, 12 e 13. Ele diz: meus amados, vocês sempre foram obedientes quando eu estive com vocês pessoalmente. Então que agora, na minha ausência, vocês continuem fazendo o que deve ser feito. Desenvolvam a salvação de vocês, pois Deus nos concede a capacidade para isso. Afinal de contas, a força da vontade e as próprias realizações são todas dádivas divinas. Ou seja, nós fazemos porque Deus nos deu o presente de podermos fazer. Veio de Deus a vontade e as ações. É uma dádiva divina. Como o apóstolo diria em Atos capítulo 17, Deus dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Como nós usamos as coisas que Deus nos dá, são outros 500. É outra história, tá? Então, voltando para Clemente de Roma, observa mais o que ele diz no livro Reconhecimentos, livro 4, capítulo 19. Ele diz assim: portanto, está no poder de cada um, uma vez que ao homem foi concedido ser possuidor de livre arbítrio. Se ele irá nos ouvir para alcançar a vida, ou seja, se o homem, os seres humanos vão ouvir a nós que pregamos e falamos da palavra de Deus, se o homem irá nos ouvir para alcançar a vida, ou se ele dará ouvidos aos demônios para a sua própria destruição. Isso é Clemente de Roma, supostamente discípulo de Paulo, falando que ao homem foi concedido ser possuidor de livre arbítrio, tá? Outro texto aqui, de outro possível discípulo de João, Inácio de Antioquia, é considerado, assim como Policarpo, discípulo de João, e era contemporâneo de Clemente, inclusive, tá? Ele diz o seguinte no livro A Epístola de Inácio aos Magnésios, a versão longa, trecho 5. Ele diz: sabemos então que todas as coisas têm um fim. Está posto diante de nós a vida por meio da observância dos preceitos de Deus e morte como resultado da desobediência. E cada um, de acordo com a escolha que ele fizer, irá para o seu devido lugar. Fujamos da morte, escolhamos a vida. Observo que há dois tipos de personagens entre os homens comparados a moedas verdadeiras e falsas. O homem verdadeiramente devoto representa a moeda verdadeira com o seu devido valor, grafado pelo próprio Deus. O homem ímpio, por outro lado, é uma moeda falsa, ilegal, espúria, falsificada, que não fora feita por Deus, mas pelo diabo. Presta atenção.
Não estou falando que há dois tipos de naturezas humanas, pois há somente uma raça humana que algumas vezes pertence a Deus e outras vezes pertence ao diabo. Se alguém é verdadeiramente religioso, este é um homem de Deus, mas se ele não for, é um homem do diabo. Feito assim, não por sua natureza, mas pela sua própria escolha. Isso é Inácio de Antioquia, discípulo de Policarpo. Justino Marte. Eu nem estou dizendo aqui os anos, mas depois vocês pesquisam na internet pelos nomes e vocês vão encontrar, tá? E aí, Justino Marte, no livro A Segunda Apologia de São Justino Marte, ponto 7, ele diz assim: não afirmamos que é por causa do destino que os homens fazem o que fazem ou sofrem o que sofrem, e sim que cada homem, por livre escolha, age corretamente ou peca. E é por influência dos demônios malignos que homens sérios como Sócrates e semelhantes sofrem perseguição e são presos, enquanto Sardanápalo, Epicuro e outros que eram homens maus parecem ser abençoados em abundância e glória. E a gente está vendo muito isso aqui no Brasil. Homens maus prosperando e homens bons sendo presos. É exatamente o que ele está dizendo. E ele diz, por que isso acontece? Por causa do diabo, por causa dos demônios. Aí ele diz, os estoicos, por exemplo, a filosofia que Agostinho defendia, de um suposto microgerenciamento divino de todos os acontecimentos da vida, ele cita, Justino Marte cita a filosofia estoica e ele diz, o estoicismo, os estoicos, por não observarem isso, essa questão da influência dos demônios, diziam que todas as coisas acontecem de acordo com a imposição do destino. Porém, uma vez que Deus, no princípio, fez a raça dos anjos e dos homens com livre arbítrio, seria justo que sofram do fogo eterno a punição de quaisquer pecados que tenham cometido. E esta é a natureza de tudo que foi feito. Há potencial para o vício e há potencial para a virtude, pois não haveria motivo para louvor a não ser que houvesse poder para se voltar tanto para um quanto para o outro. E isso também é demonstrado em todos os lugares do mundo, onde os homens têm feito leis e filosofado com base naquilo que é certo e razoável, ensinando assim que se façam algumas coisas e que se abstenham de outras. Até mesmo os filósofos estoicos, em seus ensinamentos sobre moralidade, honram firmemente as mesmas coisas. E se eles dizem que as ações humanas são realizadas por causa do destino, nem o vício, nem a virtude terão qualquer valor, o que seria contrário a todo bom senso e a toda ideia razoável e sã. Marciano, no livro Endereçado aos Gregos, ponto 11, ele diz: como eu poderia aceitar esse tipo de nascimento determinado pelo destino, quando há tantas variáveis que podem influenciar o destino? Se eu for escravo, eu encaro a escravidão. Se eu nasço livre, eu não fico me orgulhando do meu bom nascimento. Eu vejo que o mesmo sol nasce para todos. Há uma só morte para todos. Quer vivam em prazer, quer vivam na miséria. O homem rico semeia e o homem pobre também faz o mesmo. O mais rico morre e os mendigos também têm os mesmos limites às suas vidas. Como você poderia estar destinado a ficar sem dormir por causa da sua avareza? Porque você estaria destinado a frequentemente se apegar às coisas e depois morrer? Morra para o mundo. É pudiando a loucura que há nele. Viva para Deus e ao apreendê-lo deixe de lado a sua velha natureza. Não fomos criados para morrer, mas morremos por nossa própria culpa. Nosso livre-arbítrio nos destruiu. Nós que éramos livres, nos tornamos escravos, nos vendemos por causa do pecado. Nada de mal fora criado por Deus. Nós mesmos que manifestamos a maldade, mas da mesma forma, nós que a manifestamos também somos capazes de rejeitá-la novamente. Irineu de Lyon, que viveu aí entre os anos 120 e 202, considerado também uma espécie de discípulo de Policarpo. Tá? Ele escreveu um livro chamado Contra as Heresias, também para combater o gnosticismo. E no livro 4, capítulo 37, verso 1, Irineu diz o seguinte: a expressão de nosso Senhor, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos e não quiseste, estabelece a antiga lei da liberdade humana. Pois Deus fez o homem um agente livre desde o princípio, tendo domínio sobre seu próprio poder, assim como tem sobre sua alma para obedecer voluntariamente
às ordens de Deus, pois Deus não age por meio de coerção, mas sua boa vontade para conosco está sempre disponível continuamente. E, portanto, ele sempre dá bons conselhos a todos. Nos homens, como nos anjos, ele colocou o poder da escolha, pois os anjos também são seres racionais, para que aqueles que se inclinarem à obediência possam usufruir do que é bom, como é justo, como algo concedido por Deus de fato, mas preservado por si mesmos. Por outro lado, seguindo os méritos do que é justo, aqueles que não obedecerem também não possuirão as coisas boas, pelo contrário, receberão a punição merecida. Isto porque Deus gentilmente derramou sobre eles o que era bom, mas eles mesmos não o conservaram com diligência, nem o consideraram como algo precioso. Em vez disso, desprezaram esta super e evidente bondade. Portanto, ao rejeitar o bem, e como se estivessem vomitando fora, eles incorrerão merecidamente no justo castigo de Deus, sobre o qual também o apóstolo Paulo testemunha em sua carta aos Romanos, quando diz: você despreza as riquezas da bondade de Deus, a sua paciência e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é o que te conduz ao arrependimento. E depois, Irineu continua no livro Contra as Heresias, livro 4, capítulo 37, versículo 2, página 500. Ele diz: se por natureza alguns fossem bons e outros maus, nem aqueles seriam louváveis por serem bons, porque nasceram assim, nem estes seriam condenáveis por terem sido feitos assim. Se a pessoa nasceu mal, então ela não tem nenhum tipo de julgamento para ser recebido. Mas como todos são da mesma natureza, capazes de possuir e realizar o bem e capazes de perdê-lo e de não fazê-lo, os que escolheram e perseveraram no bem recebem digno testemunho por isso, e são justamente louvados pelas pessoas que são sensatas, e muito mais por Deus, e outros são repreendidos e recebem a merecida infâmia por terem recusado o bem e o que é justo. Depois, no livro 4, capítulo 37, versículo 3, página 500 e 501, ele diz: por isso o Senhor diz, que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. E todas as outras coisas que mostram o livre arbítrio do homem, e como Deus o instrui com o seu conselho, exortando-nos à submissão a ele, precavendo-nos da incredulidade, mas sem nos obrigar com violência. Depois, livro 4, capítulo 37, versículo 4. Não há dúvida de que se alguém não quiser seguir o evangelho, está em seu poder rejeitá-lo, ainda que isso não seja conveniente, pois está no poder do homem desobedecer a Deus e renunciar ao que é bom, mas tal conduta traz não pequeno dano e prejuízo. Se não estivesse em nosso poder fazer ou não fazer estas coisas, que razão teve o apóstolo e muito mais o próprio Senhor em nos aconselhar a fazer algumas coisas e nos abstermos de outras? Mas porque o homem é possuidor de livre arbítrio desde o princípio, tal qual Deus é possuidor de livre arbítrio, em cuja semelhança o homem foi criado, sempre lhe é dado conselho para se apegar ao que é bom, o que é feito por meio da obediência a Deus. Depois, ainda no mesmo livro, livro 4, capítulo 37, versículo 5, página 502, Irineu continua. Ele está combatendo o predestinismo, o fatalismo gnóstico, que era o que o pessoal cria naquela época. Eles interpretavam versículos da Bíblia errado. E aí ele está combatendo isso. Lembre-se, Irineu era discípulo de Policarpo, que era discípulo de João. Ele diz: não somente nas ações, mas também na fé, o Senhor deixou livre e independente o arbítrio do homem. Ele disse: seja-te feito segundo a tua fé, mostrando que a fé é própria do homem, pois tem o poder de decidir. E ainda, tudo é possível para quem crê. E mais, vai e te seja feito conforme a tua fé. E todos os textos análogos que mostram o homem livre em relação à fé. Por isso, aquele que crê tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá a vida eterna, mas a ira de Deus fica sobre ele.
segundo este princípio, indicando ao homem seu verdadeiro bem e afirmando ao mesmo tempo a sua liberdade de arbítrio e de poder, o Senhor dizia a Jerusalém: quantas vezes quis reunir os teus filhos, como a galinha recolhe os pintinhos debaixo das asas, e não quiseste. Eis porque a vossa casa será deixada deserta. Depois, Irineu continua no livro 4, capítulo 37, versículo 6. Eles, os gnósticos, contra quem ele está escrevendo, dizem: mas Deus não deveria ter criado os anjos com uma natureza que fosse capaz de transgredir, nem os homens, que imediatamente provaram ser ingratos para com ele, pois foram feitos seres racionais, revestidos de poder para examinar e julgar, e deveriam ter sido formados como coisas irracionais, ou como uma natureza meramente animal, que não pudesse fazer coisa alguma da sua própria vontade, mas que fossem atraídos pela necessidade e pela compulsão do que é bom, em quais coisas há somente uma intenção e um propósito, funcionando mecanicamente em um só movimento inflexível e sem sentido, e que fossem, por causa disso, incapazes de ser qualquer outra coisa a não ser apenas o que eles foram criados para ser. Essa é a argumentação dos gnósticos. Aí Irineu rebate, dizendo o seguinte, no mesmo livro, no mesmo capítulo, no mesmo verso. Ele diz: mas se fosse assim, eles não seriam gratos pelo que é bom. Nem a comunhão com Deus seria preciosa, nem as coisas boas seriam muito desejadas ou procuradas, pois se apresentariam a si mesmas sem o devido esforço, sem o cuidado, sem estudo, seriam implantadas dentro das suas possibilidades sem que os homens sequer estivessem conscientes delas. O resultado disso é que o fato de eles praticarem coisas boas não lhes traria qualquer consequência, porque se comportariam assim por natureza e não por sua própria vontade, e seriam possuidores do bem de forma espontânea, não por sua própria escolha. E por esta razão eles não entenderiam o que havia acontecido, pois o bem seria uma coisa comum e não teriam prazer nele. Afinal, como aqueles que são ignorantes sobre o que significa ser bom poderiam ter prazer com isso? Ou que crédito caberia àqueles que não o almejam? Que tipo de coroa caberia àqueles que não procederam no desejo de alcançá-la, como fazem, por exemplo, os vitoriosos em uma disputa? Qual valor teria a bondade? Tertuliano, no seu livro Contra Marcião, que foi um gnóstico que inventou o que é chamado hoje de docetismo, porque dizem que Jesus não estava dentro de um corpo carnal inclinado ao pecado, era apenas um corpo que parecia ser físico, mas não era. Este era Marcião, que era gnóstico, e Tertuliano, escrevendo contra o gnosticismo marcionita, ele diz o seguinte no livro 2.6. O nome do livro é Contra Marcião, tá? Ele diz: que sejamos compreendidos em nosso argumento que nossa afirmação é que o poder do homem sobre a sua vontade é irrestrito, e o que quer que lhe aconteça deve ser colocado sob sua responsabilidade e não na de Deus. E mesmo que você discorde, dizendo que ele não deveria ter sido feito assim, uma vez que a sua liberdade e poder de vontade poderiam se tornar prejudiciais, antes de tudo, eu quero afirmar, ao ser constituído assim, que ele fora constituído da forma certa, de modo que, com grande confiança, eu posso enaltecer tanto a sua real constituição, como o fato adicional de que tal constituição seja digna do ser divino, pois a causa que levou o homem a ser criado de tal forma tem se mostrado a melhor. Depois, verso 6, ele diz o seguinte: bem, foi apropriado que Deus se tornasse conhecido. Não há dúvida de que isso foi uma coisa boa e razoável. Apropriado também que houvesse alguma coisa que fosse digna de conhecer a Deus. O que poderia ser mais digno do que a imagem e semelhança de Deus? Isso também foi algo indubitavelmente bom e razoável. Portanto, foi apropriado que aquele que é a imagem e semelhança de Deus fosse formado com tamanho livre-arbítrio e tal maestria de si mesmo, para que exatamente isto, a saber, a liberdade da vontade e o autocontrole, pudessem ser reconhecidos como a imagem e semelhança de Deus nele. Para este propósito, tal essência foi adaptada ao homem para que contivesse esta característica como um reflexo divino, sendo Deus mesmo livre e fora de qualquer controle. Deixemos que apenas a bondade de Deus ocupe a nossa atenção. Bondade esta que concedeu tão grande dom ao homem, a saber, a própria liberdade da sua vontade. Contra Marcião, livro 2.6. Ele diz: agora apenas Deus é bom por natureza,
pois ele que a tem sem que isso tenha tido início, não a tem por criação, mas por natureza. O homem, contudo, que existe plenamente pela criação e tendo um princípio, com este princípio obteve a forma na qual existe hoje. Por criação, o homem obteve a forma na qual existe hoje. Assim, o homem não é disposto ao bem por natureza, mas por criação, porque foi Deus que o criou assim. Não que ele tenha isso como seu próprio atributo de ser bom, mas porque, como já dissemos, não é por natureza, mas por criação, que ele está disposto a fazer o bem, de acordo com o desígnio de seu bom Criador, ô glória, que é o próprio autor de todo o bem. Depois, contra Marcião, livro 2, verso 6, ele diz: portanto, para que o homem pudesse ter uma bondade própria, que lhe fora concedida da parte de Deus, e para que essa qualidade pudesse estar no homem como um atributo natural de bondade, foi-lhe atribuída na constituição da sua natureza como um testemunho oficial da bondade de Deus que lhe concedeu. A liberdade e o poder da vontade deveriam ser tais que fizessem com que o bem fosse realizado espontaneamente pelo homem como uma propriedade que lhe é característica, partindo do princípio que nada menos do que isso poderia ser requerido da realização do bem, que deveria ser voluntariamente praticado por ele, ou seja, pela liberdade da sua vontade, e não por um favor ou subserviência na constituição de sua natureza, para que o homem pudesse ser bom, se de fato ele devesse demonstrar sua bondade em consonância com sua constituição natural. Entretanto, sendo ainda o resultado da sua vontade como uma propriedade da sua natureza, e por meio de um exercício natural deste tipo de volição, deveria também se mostrar forte o suficiente contra o mal, pois até nisso Deus obviamente previu, sendo assim livre e mestre de si mesmo, porque se ele fosse carente nessa prerrogativa de autocontrole, como se só pudesse fazer o que é bom por uma força extraordinária e não por sua vontade, por causa desta condição deplorável de subserviência, ele se tornaria sujeito à usurpação do mal como um escravo, tanto para o mal quanto para o bem. Depois ele continua: portanto, a plena liberdade da vontade fora conferida a ele para ambas as tendências, de maneira que, como mestre de si mesmo, ele poderia constantemente experimentar o bem pela observância espontânea dele e lidar com o mal por sua espontânea evitação. Se o homem tivesse sido envolvido em circunstâncias diferentes destas, na perspectiva do julgamento de Deus, ainda seria dever obrigatório do homem praticar a justiça de acordo com as moções de sua vontade, que ainda seria considerada, claro, como livre. Porém, a retribuição, tanto pelo bem quanto pelo mal, não poderia ser dada ao homem que, porventura, tivesse sido considerado bom ou mal por meio da imposição de uma força externa e não por sua escolha. Nisto realmente reside a lei, que não excluiu, em vez disso, provou a liberdade humana, seja através da prática espontânea da obediência ou da prática espontânea da iniquidade. De tão patente que esteve a liberdade da vontade do homem para qualquer um dos lados. Ainda no mesmo livro, livro 2, contra Marcião, verso 6, ele diz: portanto, uma vez que tanto a bondade quanto o propósito de Deus são descobertos no dom concedido ao homem, dom este que se trata da liberdade em sua vontade, não é certo, ignorando a definição original de bondade e propósito que foi necessária estabelecer antes de qualquer discussão sobre este assunto, não é certo, a respeito dos fatos subsequentes, ou seja, a queda do homem, dizer que Deus não deveria ter formado o homem desta forma, porque a questão era outra e não o que se pensava ser apropriado para Deus.
Ainda continuando no mesmo verso, contra Marcião, livro 2, ele diz: em vez disso, deveríamos, depois da devida consideração de que for apropriado a Deus criar o homem da forma que foi, deixar esta questão intacta e passarmos a pesquisar sobre outros aspectos do caso. Sem dúvida, para pessoas que se ofendem pela queda do homem, é muito fácil pôr a culpa em Deus pelo que aconteceu, sem antes analisarem os detalhes dos fatos relacionados à sua criação, sem qualquer análise dos seus propósitos. Para concluir, a bondade de Deus, quando plenamente considerada desde o princípio das suas obras, será suficiente para nos convencer de que coisa alguma má jamais poderia ter vindo de Deus. E que depois de se pensar duas vezes no assunto, veremos que a liberdade do homem, apenas ela, é imputável pelo erro que ela mesma cometeu. Depois chegamos em Clemente de Alexandria, que viveu ali pelos séculos 153 e 217. Lembrando que Clemente de Alexandria, como o próprio nome já diz, estava na mesma cidade em que alguns gnósticos fizeram um polo educacional, tá? Muitos gnósticos se alojaram ali em Alexandria também, e Basílides é um deles, que é aquele que vai interpretar Efésios 2, dizendo que a fé é um dom de Deus porque o homem estava morto e não poderia agir, ele não teria vontade livre e não conseguiria perceber os atributos invisíveis de Deus, tanto a sua divindade como o seu eterno poder. E aí, para refutar o argumento gnóstico determinista e fatalista criado por Basílides em cima de Efésios 2, Clemente de Alexandria disse o seguinte: se alguém por sua própria natureza conhece a Deus, como pensa Basílides, porque os gnósticos dividiam a humanidade em 3 categorias, a gente não vai ter tempo aqui de falar sobre isso, mas em cada categoria tinham pessoas com certas naturezas que impossibilitavam que elas pudessem ser qualquer outra coisa. Tais pessoas nasciam em castas, em classes e categorias que predestinavam o seu futuro, a sua vida, antes mesmo de nascer. Então havia alguns que estavam predestinados à salvação e ao pleroma, o melhor céu dos gnósticos, e havia outros que estavam predestinados para a destruição. Então, quando ele fala aqui sobre a natureza, como Basílides interpretava, ele está falando do conceito de predestinação, que na cabeça dos gnósticos estava atrelada à constituição da natureza, da substância desses seres humanos. Claro que, por exemplo, os calvinistas atualmente, eles não usam a palavra natureza e o mesmo conceito dos gnósticos, mas eles foram... Esse conceito foi adaptado por Agostinho com termos mais bíblicos, mas ainda assim o mesmo preceito inventado pelos gnósticos de predestinação, de gente nascer em castas predefinidas para determinados destinos, foram adaptadas por Agostinho, e hoje ainda se crê na mesma coisa que os gnósticos acreditavam, ainda que usem termos levemente diferentes, tá? Então ele diz... Clemente de Alexandria combatendo o predestinismo gnóstico. Ele diz: se alguém por sua natureza conhece a Deus, como pensa Basílides, que chama a fé de uma inteligência de ordem superior. Ou seja, para eles era uma espécie de dom divino que vinha para o homem sem que o homem fizesse esforço por isso. Era uma concessão divina. Aí os gnósticos chamavam a fé de uma inteligência de ordem superior. E ele diz que a fé não é a aceitação racional da alma exercendo o livre arbítrio. Isso é Clemente de Alexandria refutando um gnóstico chamado Basílides, que interpretou Efésios 2 dizendo que a fé era uma espécie de dom instantâneo concedido por Deus, que atribuía ao homem um conhecimento supostamente superior, uma inteligência de ordem superior, que era adquirida instantaneamente. E aí ele diz: se a fé foi isso, o que os gnósticos estão dizendo, o que Basílides está dizendo, Clemente refuta. Então a fé não seria a aceitação racional da alma exercendo o livre-arbítrio, mas seria uma espécie de beleza indefinida que passa a pertencer à criatura imediatamente, de forma imediata, como um dom concedido. Significa que os preceitos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, são todos supérfluos. Se de fato alguém está salvo por causa da sua natureza pneumática, que eles se chamavam de escolhidos, eleitos, como Valentino, por exemplo, costuma dizer, ou se tal pessoa será um crente e eleito por sua natureza pneumática, como pensa Basílides. E aí, ainda no Estromata, agora livro 3, no verso 2, Clemente de Alexandria, refutando ainda os gnósticos, defendendo aquilo que era o pensamento ortodoxo até a radicalização que Agostinho vai trazer para a comunidade cristã, ele diz: e como ele é Salvador e Senhor, senão o Salvador e Senhor de todos? Mas ele é o Salvador daqueles que creram, pois desejaram ter o conhecimento. E ele é o Senhor daqueles que não creram, até que
ao serem capazes de confessá-lo, obtenham o benefício peculiar e apropriado que vem por meio dele. Depois, no livro 5, verso 1, Clemente ainda diz: mas como alguns são incrédulos e alguns são contestadores, nem todos alcançam a perfeição do bem, pois também não é possível alcançá-lo sem o exercício da livre escolha. Depois, ainda em Estromata, livro 5, verso 13, Clemente de Alexandria diz o seguinte: Platão também, em Mênon, diz que a virtude é divinamente concedida, como mostram as seguintes expressões. A partir deste argumento, então, ó Mênon, mostra-se que a virtude chega àqueles em quem ela é encontrada pela providência divina. Aí Clemente diz: não é curioso que a mesma disposição gnóstica que chegou a todos também seja enigmaticamente chamada de providência divina? A sabedoria que é dada por Deus, como sendo o poder do Pai, desperta de fato o nosso livre-arbítrio e admite a fé e recompensa o empenho dos eleitos com o coroamento da sua comunhão. E ele continua: se fosse assim, não haveria retribuição, nem para aquele que não acreditou, não sendo o autor da sua incredulidade, nem para aquele que acreditou, pois também não é a causa de sua fé. E toda peculiaridade e diferença entre acreditar e não acreditar não faria com que houvesse elogio ou censura. Isso se refletirmos corretamente, uma vez que essa fé estaria associada a uma espécie de imposição antecedente, procedente do Todo-Poderoso. Ou seja, se é Deus quem impõe a fé em quem Ele quer, não existe retribuição porque a pessoa creu. Da mesma forma, não se pode criticar quem não acreditou. É isso que Clemente de Alexandria está falando aqui. E ele diz: e se como coisas inanimadas somos puxados por cordas de marionetes, como se fôssemos marionetes ou fantoches, através de poderes externos pela natureza da classe na qual estamos, a vontade e a falta de vontade e o impulso que antecede a ambos são meras redundâncias. E que lugar teria havido para o arrependimento daquele que foi incrédulo antes, se através do arrependimento vem o perdão dos pecados? De modo que nem o batismo seria uma coisa racional, nem o selo bendito, nem o Filho, nem o Pai. Se estou entendendo bem o que dizem os gnósticos, Deus acabaria sendo o responsável pela distribuição aos homens de poderes naturais inerentes às suas próprias classes, os predestinados ao céu e à salvação, os predestinados à destruição e ao inferno. O que não teria como fundamento da salvação a fé voluntária. Ele está combatendo a interpretação gnóstica de Efésios 2, feita por Basílides, que dizia que a fé era um dom que era adquirido pelo eleito instantaneamente por uma imposição divina. Clemente de Alexandria, Estromata, livro 3, versos 4 e 30. Ele diz: estas são também as doutrinas dos adeptos de Pródico, que falsamente se intitulam gnósticos, afirmando que são por natureza filhos do primeiro Deus. Mas eles abusam de seu nascimento nobre, de sua liberdade e de sua vida como desejam. E o desejo deles é o prazer, pensando que ninguém é superior a eles, pois são filhos reais muito acima do resto da humanidade. Para um rei, eles dizem, não há lei que seja prescrita. Porque eles faziam o que queriam, então podiam aí, porque os gnósticos acreditavam que eles não poderiam perder a salvação. Irineu, inclusive, combate isso, dizendo que os gnósticos acreditavam que eles eram como barra de ouro, que se fosse jogada na lama, elas não poderiam ser contaminadas. Livro 3, capítulo 4, verso 31, ainda no livro Estromata, Clemente de Alexandria diz o seguinte: o Senhor disse, mas eu vos digo, não cobiçareis. Como aquele que se rende a todos os desejos poderia viver segundo a vontade de Deus? Porque os gnósticos, nem todos, mas alguns gnósticos, faziam isso. E cabe ao homem decidir se é por seu próprio livre-arbítrio que ele pode pecar, e deve estabelecer isto como um princípio, pois se alguém comete adultério, deleita-se no pecado, rompe o casamento de outros homens, fazendo isso contra a sua própria vontade, porque ele não consegue evitar, nós não deveríamos ter pena dele? Uma pergunta razoável, feita por Clemente, tá? Aí depois, no livro 3, capítulo 9.66, ele diz: pois com esta afirmação ele também indica que se somos continentes ou casados, é uma questão de nossa livre escolha, e que não existe absolutamente nenhuma proibição que nos imponha a continência como uma necessidade.
Depois, livro 3, capítulo 5.41, ele diz: portanto, se alguém que usa seu poder para viver uma vida virtuosa recebe elogios, então muito mais digno de reverência e honra é aquele que nos deu esse poder soberano e livre, que por meio das nossas ações de escolha e rejeição nos permitiu viver como escolhemos, não nos deixando ser escravizados ou sujeitos às necessidades impostas pelo destino. Livro 3, capítulo 1, verso 3. Ainda Clemente de Alexandria, no livro Estromata, ele diz: citei estas observações para provar que estão errados estes gnósticos basilidianos, que não vivem puramente, supondo ou que têm o poder de até cometer pecado por causa da sua perfeição, ou que serão salvos por sua natureza pneumática, mesmo que pequem nesta vida, porque eles possuem, como dizem, uma eleição desde o nascimento. Hipólito de Roma, que viveu entre os anos 170 e 236, no livro Refutações de Todas as Heresias, livro 10, verso 29, ele diz: ora, o homem que fora trazido à existência era uma criatura dotada de uma capacidade de autodeterminação. Embora não possuísse o intelecto soberano, nem exercesse o controle sobre todas as coisas pela força do pensamento, ou autoridade, ou poder, em vez disso estava subjugado às suas paixões, pois continha em si toda sorte de contrariedades. Depois, no livro 10, verso 29, ainda em Refutações de Todas as Heresias, ele diz: no entanto, o homem, pelo fato de possuir uma capacidade de autodeterminação, acidentalmente traz o mal à existência. De fato, o mal não é consumado a menos que você realmente cometa alguma maldade, pois é através da nossa meditação ou do nosso desejo sobre aquilo que é mal, que o mal é assim designado. O mal não estava presente desde o princípio, mas veio à existência subsequentemente. Livro 10, verso 29, ainda Hipólito de Roma, no livro Refutação de Todas as Heresias: visto que o homem tem livre arbítrio, uma lei foi definida pela divindade para a sua orientação, não sem atender a um bom propósito, pois se o homem não possuísse o poder de querer e de não querer, por que deveria ser estabelecida uma lei? Pois não se estabelece lei para um animal desprovido de razão, meu Deus do céu. Em vez disso, se utiliza um freio, um chicote, ao passo que ao homem foi dado um preceito e uma penalidade a se cumprir, caso o homem não levasse à execução o que lhe foi ordenado. Para o homem assim constituído, leis também foram promulgadas por homens justos nas eras primitivas. Ainda em Refutação de Todas as Heresias, livro 5, verso 3, ele diz: esses maravilhosos gnósticos, inventores de uma nova arte gramatical, exaltam Homero como seu profeta, alguém que, segundo os mistérios por eles adotados, anuncia, aspas, verdades. Eles também zombam daqueles que não são doutrinados nas Sagradas Escrituras, traindo-os com as suas interpretações distorcidas. Estes são, diz ele, o que todos chamam de mistérios secretos. E estes são, diz ele, os mistérios inefáveis do Espírito que só nós, os gnósticos, conhecemos a respeito deles. Eles também dizem: o Salvador declarou: ninguém pode vir a mim, a menos que meu Pai Celestial traga alguém a mim. João 6,44. Pois isso é tudo muito difícil, diz ele, de aceitar e de receber este grande mistério. Gnósticos diziam isso. Gnósticos. E Hipólito de Roma está combatendo essa interpretação. Eu não vou nem ler isso aqui porque é coisa demais. Isso aqui é muito interessante, mas vocês que vão ter o livro nas mãos vão poder conferir tudo. Mas lá na frente, voltando para Hipólito de Roma, no livro Refutação de Todas as Heresias, livro 6, verso 4, ele diz assim: portanto, Simão disse que aqueles que acreditam em Simão e Helena, que são dois gnósticos, não sentiram qualquer preocupação até o momento e que fazem o que bem entendem, como pessoas livres, pois eles alegam que são salvos pela graça. Por causa disso, não há razão para punição, mesmo que alguém se comporte perversamente, pois tal pessoa não é má por natureza, mas por ação. Ou seja, eles fazem
parte da classe dos pneumáticos, cuja natureza é divina, que está destinada ao céu. E por isso, quando eles pecavam, por serem salvos por esta graça, eles jamais perderiam a salvação. Era isso que os gnósticos acreditavam, tá? E aí continua. No livro 5, verso 18, ele diz: todos esses, entretanto, se autodenominam gnósticos, nesse sentido peculiar de que somente eles absorveram o maravilhoso conhecimento daquilo que é bom e perfeito. Só eles que sabem os mistérios. Só eles. Aí vem, ainda no livro 7, verso 24. Existem, no entanto, entre os gnósticos, diversidades de opinião, mas nós decidimos que não valeria a pena enumerar todas as doutrinas hereges deles, visto que são demasiadamente numerosas e desprovidas de razão e são cheias de blasfêmia. Glória! Gente, é texto demais. Eu vou parar só um pouquinho aqui para você falar alguma coisa, tá, Wilson? E se for o caso, a gente continua. Não sei nem quanto tempo passou, mas essa parte do meu livro, que é o capítulo de número, deixa eu ver aqui. O nome desse capítulo é o capítulo 5, o livre-arbítrio cristão versus o fatalismo gnóstico. É a seção do meu livro mais ampla, é a maior parte, é o maior capítulo, e eu cito pais da igreja anteriores a Agostinho, não de forma exaustiva, mas apenas alguns, porque não dá para fazer as citações todas, né? Mas vai desde Clemente de Roma, do ano 30 ao ano 100, José, apelidado Barnabé, que inclusive aparece na Bíblia também, que supostamente viveu no ano 100 depois de Cristo, Inácio de Antioquia, que vai do ano 30 ao ano 106, Justino Marte, que vai do ano 110 ao 165, Tassiano, que vai do ano 110 ao ano 272, Irineu de Lyon, que vai do ano 120 ao ano 202, Tertuliano, que vai do ano 145 ao ano 220, Clemente de Alexandria, que vai do ano 153 ao ano 217, Hipólito de Roma, no qual estávamos ainda há pouco, que vai do ano 170 a 236, aí depois, Orígenes, do ano 185 ao ano 254, Arquelau, no ano 277, Novaciano, do ano 210 ao ano 280, Lactâncio, do ano 260 ao ano 330, Eusébio de Cesareia, do ano 260 ao ano 340, Alexandre de Alexandria, do ano 273 ao ano 326, Metódio de Olímpios, no ano 311, Efraim o Sírio, do ano 306 ao ano 373. Todos esses que eu numerei aqui, eu faço citações, diversas citações, exatamente como você acompanhou até agora, de eles usarem a expressão livre-arbítrio, mencionarem a imagem e semelhança de Deus no homem, para combater a interferência gnóstica na interpretação bíblica, tá? Porque os gnósticos eram aqueles que diziam essas coisas. Agora, se você não acredita, pode me chamar de pelagiano, querido. Isso só mostra para mim a sua ignorância, a sua falta de conhecimento do assunto e o quão desesperado você está para tentar combater tudo aquilo que mostra a loucura na qual você se meteu, tá? Mas se você quiser conhecer a verdade como ela é, vá atrás, pegue as referências, leia por si mesmo e assuma o fato. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.